vamos que vamos chegando, galera, com um vídeo de quarta-feira inédito no ar. Mas para você que tá chegando é novo, não conhece o canal, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os nossos vídeos. Assista até o final, comentem, compartilhem com seus amigos e não deixe de deixar seu like. Eu quero mandar aquele baita abraço aqui do Sul a todos os inscritos, pedimos desculpa, 2 semanas sem vídeo. Mas hoje com vídeo inédito para todos curtirem. Galera, vídeo de Francisco, ele vai contar a história. É contada por um dos nossos inscritos, que foi enviado para nós. Vai contar a história do seu amigo Francisco. O que ele passou, o que ele vivenciou. Uma experiência terrível e diabólica. Contos assombrosos no ar! Olá, uma boa noite a todos. Me chamo Ronaldo e o que venho aqui relatar hoje é essa história, esse caso que aconteceu com um amigo meu, Francisco, de muitos anos atrás. Hoje, Francisco, falecido, me contou isso já há mais de 20 anos, mas hoje eu tenho 59 anos de idade. E esse caso aconteceu há muitos anos. Num pequeno distrito Penedo, lá em Maranguape, estado de Ceará. E ele conta um fato que aconteceu intrigante, e ele contava com muito tremor, tanto medo. Parecia que ele estava vivendo novamente, pois da maneira que ele relatava para nós, e isso contava na roda de amigos, eu jamais vou me esquecer. E ele conta que a cena que passou na sua vida, por um triz, ele escapou. Francisco, ele contava para nós que ele foi parar lá naquela cidadezinha, lá no meio dos brejos, conheceu uma moça. Há muitos anos atrás, ele era paulista, e através dessa moça, que ele conheceu lá em São Paulo, foram visitar os pais delas, que eram tudo cearense. E ele conta que o lugar era muito bonito. E então, Francisco contava para nós isso, e ele disse que ele só foi para lá porque aquela mulher insistiu muito, era muito mais jovem que ele. E até ele contou que ela nunca revelou o que ela fazia em São Paulo, só dizia que era passeio, e não era verdade. E lá na frente todos vão entender o que realmente era. Então ele conta que ficou lá 3 meses. 3 meses lá ficando naquele lugar. Ela fez ele largar trabalho, tudo, levar uma sacola de roupa e ficar lá. Mas até então ele não sabia o porquê. Então ele foi lá conhecer os pais dela. Chegou lá, ele ficou deslumbrado. Um baita de um casarão, um homem com um monte de hectare de terra, lago, tinha bicho, tinha pessoas que trabalhavam para eles. E ele ficou imaginando o que essa mulher fazia em São Paulo. São Paulo é uma correria. Então ele foi lá, os velhos acolheram ele, trataram ele muito bem, e assim ele contava. Passou uma semana, tudo tranquilo, ele já conhecia toda a volta da redondeza, e então Francisco contava para todos nós que ele desmaiava depois da janta, ia sempre deitar mais cedo, ele era acostumado a dormir cedo, acordava sempre cedo para trabalhar. Só que ele ia deitar, a moça ficava um pouco ele no quarto lá, e depois ele pegava no sono e não via mais nada. Só acordava de manhã cedo, ela acordando ele, tocando ele para levantar. Só que um certo dia ele levantou da cama e não achou ela no lado dele. E saiu. O corredor da casa era grande. Olhou, não viu nada. Foi até o banheiro, não viu nada, voltou e foi dormir. E ele disse que por várias vezes aconteceu isso. Acordar de madrugada e cadê a namorada dele? Tinha evaporado. Começou a ficar encucado. Então ele disse que conta que um certo dia ele deitou e se fez, estava dormindo, ficou ali quieto. Então ela, por volta de umas 1 da manhã, levantou da cama e saiu, de camisola. Saiu ela e sai a mãe. Ele o controlando. E saiu pela porta as duas e saíram
pro meio do brejo. E ele disse que ficou pensando, ele contando pra nós, ele disse que ficou pensando, o que essas duas vão fazer no meio do mato? Será que tinha alguma coisa que era da família? Mas então ele não foi atrás. Ele ficou um pouco com medo daquilo. E ele ficou deitado na cama e disse que a mulher não aparecia. Ela foi chegar, era quase de manhã cedo, e ele não falou nada. Disse que ela chegava e ele ouviu o barulho de bateção lá no banheiro. Provavelmente ela tomava banho com uma coisa parecida com isso. E ele estava intrigado e disse, essa mulher pode estar me traindo? E então, certo dia, era uma terça-feira, calor, era um calor de rachar. E ele conta que esperou ela tirar um sono de tarde, ela costumava dormir pela tarde, e ele pegou e saiu. E ele pegou o mesmo caminho, ele estava tanto encucado que ele já estava ficando preocupado com aquilo que estava acontecendo. Ele queria descobrir. E se ela estivesse traindo ele, ia dar um fim. Ia pegar as coisas e na mesma hora ir embora. Mas era muito estranho porque ela não ia sozinha. E o que uma mulher vai fazer no brejo? É uma coisa estranha. Então ele saiu na mesma direção, entrou num campo, era uma pequena trilha, e aquilo seguia para meio da mata. Então ele avisou um dos pessoal que trabalha na casa, que quando ela acordasse, eles avisassem que ele tinha ido dar uma volta, pegar um ar. Então ele conta que começou a caminhar e ir em direção ao meio da mata. E foi indo. Ele não sabia, ele só observava a direção que elas iam. Mas ele pegou o mesmo caminho e foi indo. Ele viu que tinha um mato ralo, que já tinha uma trilha pequena. Começou a entrar para a mata fechada. Ele já tinha andado quase 40 minutos. E ele conta que foi entrando para uma mata fechada, cheia de eucalipto. Então ele entrou, se embrenhou naquele mato, e aquele mato foi fechando. Quando de longe ele avista uma pequena casinha de madeira, toda fechada, não tinha janela, e a porta era bem reforçada, porque ele disse que chegou e começou a analisar de longe. Viu que o local era todo fechado, parecia que se guardava alguma coisa ali, mas o que poderia estar guardando no meio daquele mato? Ele ficou mais ainda intrigado com aquilo. E ele conta que quando ele chegou a alguns metros, ele levou um susto. E tinha um homem acocado. E logo esse homem que estava ali, estava cuidando daquele local e não deixou passar de maneira alguma. Mesmo ele me conhecendo, eu já tinha falado com ele na fazenda. Então não insisti muito, fiz algumas perguntas e ele não me respondeu. Seriamente, disse que eu tinha que sair dali. Então eu não arranjei briga. Virei as costas e voltei. E logo vi que tinha alguma coisa errada por aí. Mas fui voltando. Então, quando eu estou chegando novamente na fazenda, Francisco disse que a moça já estava esperando ele. Perguntou onde é que ele tinha ido, então ele deu uma contorcida no assunto, disse que foi caminhar pela área. E ela parece que já estava desconfiada de que ele já sabia alguma coisa. Mas, enfim. Logo ele entrou, foi tomar um café da tarde e todos estavam reunidos. Então ele conta que realmente era uma família muito estranha e guardava algum segredo. E então Francisco contou que por mais algumas semanas elas não saíram à noite. No próximo mês, coisas ruins a começar a acontecer. E então Francisco ele relata que numa quinta-feira, novamente para sexta-feira, era meia-noite, ele esperou ela se levantar. E lentamente ela se encontrou com a mãe, onde nenhuma das duas falavam, só se olhava e ele espiava pela fresta da porta. E elas saíram pelaquela porta da rua e novamente, pois as luzes do pátio eram todas apagadas à noite, tinha lâmpada, era iluminado, mas eles nunca deixavam aceso, sempre era escuro. E ele ficava numa tensão. Ele esperou ela pegar uma certa distância e lentamente ele saiu pela janela do quarto dele, fez a volta e foi seguindo elas, sem fazer barulho. O local não tinha cachorro, mas tinha muitos guardas que ficavam na volta, que cuidavam da fazenda. Inclusive na saída da entrada da porta ficava um homem ali guardando. E ele não imaginava por que tanta gente armado naquele lugar.
E então ele pegou um outro lado onde tinha uma figueira, pulou um cercado e foi acompanhando em distância aquelas duas mulheres, a mãe e a filha. E ele disse, é hoje que eu vou descobrir o que é isso, se elas estão ou não estão me traindo. Então ele conta que a noite estava enluarada e quente, muito quente, e elas foram se embrenhando pelaquela trilhazinha, justamente aquela trilha onde levava para aquela pequena cabana, se podia dizer cabana, um casebre fechado e sem janela, uma porta reforçada, o que se poderia ver, com pessoas guardando e cuidando, tinha alguma coisa estranha. Então Francisco conta que foi indo. Então quando logo chegou perto daquela cabana tinha duas tochas ligadas, uma tocha em cada canto. E ali tinha dois homens guardando, que cuidavam aquele redor. E eu fiquei pensando, como é que Francisco aguentou tudo isso? Francisco novamente contando para nós, ele relata que viu aquela mãe, aquela moça, olharam para aqueles homens, os homens baixaram a cabeça e logo elas abriram a porta daquele casebre no meio do mato e eles fecharam por fora. Aí sim eu achei que tinha uma coisa de outro mundo, não podia ser normal. E ele conta aquilo que chegava, os olhos ficar estalados e ele nem piscava, Francisco nem piscava. E a gente ficava viajando naquele pensamento de como era a cena naquele momento, no meio do mato, com um capanga cuidando de uma cabana, e a namorada e a mãe entrando numa cabana fechada, reforçada. O que fazia aquilo? Tinha uma coisa muito estranha. E então ele disse que ficou acocado ali. Ficou acocado. E aqueles dois homens que estavam guardando, eles pegaram e subiram para cima da árvore. Se notava que em cima de uma árvore grande, tinha uma espécie de uma plataforma de madeira feita à mão, rústico, e os dois sentaram e ficavam ali em cima, como dois sentinelas, que guardavam aquele local. Mas por que subiam em cima de uma árvore naquela plataforma? Não tinha lógica. E Francisco disse que quando ele foi no dia, ele não tinha visto aquela plataforma, também ele não olhou para cima, mas ele viu como aqueles dois homens estavam subindo aquela árvore e pararam lá em cima. Então Francisco, ele pegou o outro lado e foi agachado, rastejando pro meio do mato, o mato era um pouquinho alto, até chegar próximo do outro lado da cabana. Tinha um pequeno cercado, ele passou por baixo, o cercado era arame farpado, ele conta, conseguiu passar, ele era magrinho, e ali ele viu o desespero. Ele começou a escutar uns bufados e um gemido de mulher. Só que a voz não era mais uma voz feminina. Ele relata que saiu uma voz demoníaca, diabólica, algo sobrenatural. Aquilo bufava e arranhava, parecia que arranhava o chão, as paredes. Era uma coisa horrível e diabólica. Era algo sinistro. E ele disse que começou a chegar perto e o coração dele ficava batendo como um tambor. Mas ele disse que subiu um temor tão grande por ele, algo muito ruim, uma sensação sinistra. Ele contava isso aí com os olhos estalados e a gente ali tentando imaginar a cena. Então Francisco disse que chegou bem próximo e se levantou por trás daquela cabana. E quando ele olha por uma das frestas daquelas madeiras, ele se apavorou no que ele viu. O que ele viu era algo totalmente estarrecedor. Ele viu as duas mulheres amarradas em forma de uma criatura monstruosa, quadrúpede, um focinho batendo no chão, e elas estavam comendo alguma coisa e arranhavam, e rosnavam, mas era um ficava num canto e a outra ficava mais para outro canto, que nem bicho. Diz que os olhos assim era horrível, aquilo brilhava, pois dentro não era escuro, tinha algumas velas que iluminavam, mas aqueles bichos estavam tudo atado. E ele disse que as mulheres, ele não podia acreditar que estava dormindo no lado de uma criatura. E ele sai dali em pânico, volta rastejando e volta correndo. Ele conta que saiu dali num terror tão grande, entrou para dentro do quarto, lá pela janela, pelos fundos, arrumou as coisas dele, mas ele conta que nem levou as coisas para disfarçar, ele apenas guardou a carteira no bolso, esperou a moça deitar. Quando ela chegou em casa, ela tomava banho, a mãe também tomava banho, e as duas iam deitar. E ele se fez que nada aconteceu. Quando ele acordou,
Era umas 7 da manhã, ela estava dormindo ainda. Ele pega a carteira, deixa a sacola de roupa dele ali, dá uma disfarçada e diz que vai sair para caminhar. E volta para São Paulo. Diz que pegou o primeiro ônibus que saiu de lá e sumiu. E sumiu. Ele disse que contava que aquilo foi só a pontinha do que ele falou. Depois ele contou pra nós que aquelas coisas se batiam lá dentro. Se batiam pra um lado, se batiam pra outro, aquilo rugia que nem uns monstros, umas criaturas demoníacas. Ele disse, como é que eu podia estar com uma mulher daquelas? Qualquer dia aquilo se transformava no lado dele, acabava com ele. Eles vai saber. Imagina você, com uma criatura dessa, uma coisa sinistra, o que passar por dentro da cabeça deles, um segredo totalmente, coisa sobrenatural. Francisco conta que se sumiu e nunca mais viu a tal mulher. E os lugares onde ele costumava, em São Paulo, onde encontrou ela, nunca mais ele foi. Mas Francisco conta que um certo dia estava no mercado comprando umas coisas, encontrou um amigo dele que frequentava aqueles lugares que era bem distante de onde ele morava. E nunca tinha levado ela onde ele morava. E então o rapaz perguntou o que estava atrás dele. Tinha pessoas que estavam atrás dele. A tal moça com mais outras pessoas. Só que ele não soube dar informação porque não sabia onde Francisco morava. E Francisco contou. Francisco novamente ele se mudou e foi mais para o interior de São Paulo. Não deu endereço para ninguém. E ele conta que foi uma experiência totalmente terrível. Ele dormia ao lado de uma criatura. De dia era uma mulher normal, mas muitas vezes à noite se transformava em uma fera. Ela e a mãe dela viravam um bicho. E essa foi a história de Francisco. A terrível experiência com a namorada, lobisomem. Uma boa noite a todos.